Eu já te adianto que zona de conforto não é o seu problema. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que você precisa fazer para alinhar os seus desejos, os seus anseios, suas conquistas e objetivos. E o melhor, sem fugir da sua zona de conforto. Eu sou Gil, mentor de carreiras e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido e reconhecido no mercado de trabalho. Bom, o que que você quer fazer, o que que você deseja, quem você quer ser, algo que você busca, é algo único para você. É algo que só você entende. E nós, seres humanos, nós temos várias coisas em nossas vidas que a gente precisa lidar. Então, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem sonhos, a gente tem os nossos desejos. E se você pega cada um desses caminhos e tenta fazer isso de uma forma isolada, o resultado ele fica cada vez pior. Porque você não está alinhando os seus sonhos com os seus desejos. Por exemplo, vamos supor que você formou uma família, mas você não gostaria de ter formado uma família. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, um sonho que às vezes você tinha, sei lá, você tinha um sonho de ser promovido, mas em determinado momento surgiu uma outra oportunidade para você ir e você largou esse sonho de ser promovido e essa oportunidade ela se revelou que era pior do que antes. Não tem como você saber, mas enfim, veja que existem coisas que você pode alinhar. E por que eu estou dando esses exemplos? Porque isso acontece. Às vezes surge uma oportunidade na vida de alguém que aparentemente é boa, mas depois ela acaba sendo ruim. E isso não é necessariamente culpa sua, mas se você tivesse pensado e alinhado as coisas antes, talvez você poderia ter evitado isso, entende? É claro, não tem como você prever o futuro, gente. Eu não estou querendo aqui trazer uma ideia de que você vai prever o futuro, mas isso pode acontecer. Né? E muitas das vezes os sonhos acaba que fica desalinhado com o que você faz no dia a dia. A pessoa às vezes tem um sonho de comprar um carro, mas o quanto que ela está economizando de dinheiro para poder economizar? Quanto que ela está economizando de dinheiro para poder comprar esse carro? Entende? Então, o que que você tem que fazer? E aqui quando eu falo o que você tem que fazer, na realidade é uma recomendação, o que que eu acredito que você deva fazer é alinhar tudo que você tem em um único caminho. Então, se eu preciso de financeiro, eu quero construir uma família, eu quero comprar uma casa, eu quero ser promovido no trabalho, tudo isso precisa estar conectado. Por exemplo, uma promoção no trabalho, ela casa com o seu financeiro, porque você vai aumentar de salário. Entende? Tem gente que não busca promoção? Tem. Tem gente que está ali no cargo, tem 10, 15 anos e tá de boa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, veja que você tem vários objetivos. Mas se você não alinhar todos eles, você vai ter caminhos diferentes e isso vai tornar você não vai tornar você, mas vai tornar as suas tarefas cada vez mais difíceis. Percebe? Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso, né? Você pode confundir as coisas em relação a propósito. Muito se fala sobre propósito, ter propósito, não sei o quê. E os propósitos eles vão mudando ao longo da sua vida. E isso implica que a sua personalidade global, ela também muda. Ela vai mudar mais ou menos ali de 8 a 9 vezes na sua vida, em média. Então, ela muda quando você muda de cidade, ela muda quando você muda de emprego, ela muda no seu primeiro emprego, ela muda no seu primeiro relacionamento, ela muda quando você casa, ela muda quando você, enfim, né, escolhe um caminho para seguir uma carreira. Então, grandes mudanças na sua vida trazem essas mudanças de objetivos, mudanças e personalidade em si. Eu hoje não sou o mesmo que eu era com 20 anos. Eu com 30 anos já não era o mesmo com 20. Eu agora, caminhando para os 40 anos, não sou o mesmo com 30. Você vai mudando ali, você vai evoluindo. E necessariamente a ideia é evoluir para melhor. Ou seja,
nós podemos mudar. É esse o principal ponto que eu quero que você entenda nesse começo aqui, para que a gente possa entrar na zona de conforto e entrar no por que a zona de conforto, o fugir da sua zona de conforto, pode estar matando seus objetivos. Né? Então, para você ir para o próximo nível, para você passar para um próximo nível, para você evoluir, todos esses pontos eles precisam convergir. Senão você vai nadar e morrer na praia. Né? E existe um problema que é você pensar pequeno demais e acreditar que não é capaz, ou pensar grande demais e desistir na primeira dificuldade. E ambos ali vão remeter a um medo de eu não sei fazer. Sabe? E aí você nem vai começar e o outro você vai acabar desistindo no meio do caminho. E todos eles vão te trazer uma frustração. Com certeza. Você não começar, você vai acabar se arrependendo talvez mais pra frente. E você desistir no meio do caminho vai dar aquela sensação de fracasso também. Né? Então, saber lidar com esse medo é uma habilidade que você precisa construir. E você só consegue fazer isso quando você vence a insegurança e quando a confiança supera o medo. Que ele nunca vai deixar de existir. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu te mostro uma técnica para você vencer o medo de uma vez por todas e conquistar o seu espaço alinhando seus caminhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. Beleza. Existe um outro medo também, que é quando as portas elas se abrem, você de algum modo tem medo. Eu já vi isso acontecer. Uma pessoa foi cogitada para virar um supervisor e ela estava com medo de ocupar aquela posição. Por quê? Ela era um analista sênior, ou seja, um executor, e ela ia passar a gerir pessoas. Só que ela já estava gerindo pessoas antes e ela só não se deu conta disso. Então, o que eu falei? Eu já falei para essa pessoa que o posicionamento dela já era de um gestor e que ela só estava ocupando uma cadeira que na sequência já seria dela. Inclusive, essa pessoa, eu já achei que ela ocupou a cadeira tarde demais. Porque quando você ocupa a cadeira muito pronto, você ocupou essa cadeira tarde demais, talvez. Normalmente, a gente não está pronto para ocupar uma cadeira mais alta do que a nossa. E a gente vai se desenvolvendo naquela cadeira ali. Tá? Então, gente, quando você olha para essas questões em relação a porta se abriu e eu estou com medo. E aí você começa a ver pessoas e exemplos que saíram do nada e se tornaram ricas. Tinham uma saúde horrível e ficaram saudáveis. Buscaram excelência. Estão praticando até esporte, chegando a nível profissional. Percebe? E quanto mais você vê essas pessoas chegando no outro nível, menos desculpas você pode dar para si. Percebe? Por quê? Se essas pessoas conseguiram, o que me impede de chegar lá também? De verdade mesmo, o que te impede de chegar lá? Você já parou para pensar nisso? Você deixa essas pessoas te inspirarem? Quando você vê essa inspiração, você se apega de novo à esperança e de que eu consigo, eu posso. Certo? Então, é claro, né? Você, normalmente, nós nos esforçamos e às vezes a gente nem consegue atingir o que a gente gostaria, né? O resultado que a gente gostaria, mas a gente se esforça. Esse é um problema, porque a gente precisa saber lidar com isso. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim as coisas darem errado. E mesmo assim as coisas darem errado. Né? Então, você pode ter uma maneira correta de buscar o que você deseja. Muitas vezes pode acontecer também de você buscar um caminho que na realidade não é seu. Né? E aí, quando você entra nessa busca, você começa a reagir, porque aquele caminho ele não é seu, as coisas começam a dar errado e aí você começa a fugir para o que é confortável. Entende? Então, quando isso acontece, você deixa de evoluir
porque você está fugindo para o que teoricamente seria o mais prático para você, certo? Então, no momento que você escolhe fazer mais e dar um pouco mais de si, você começa a reafirmar as posições na sua vida. E aí você sai do papel de coadjuvante e passa a ser um protagonista. Você deixa de ver a sua vida passar na sua frente. Certo? E quando eu estou falando aqui que você foge porque é mais confortável, é quando a oportunidade ela aparece para você de alguma maneira e você às vezes escolhe não fazer. Quando você tem uma ideia bacana e você às vezes não escolhe dizer assim, ah não, isso não é para mim, eu não quero, não vou fazer isso, eu tenho medo do resultado. Tá? E é nesse momento que muita gente trava mesmo. Ela começa a dizer para si ali, né? Já tá bom o suficiente, eu não quero mais, eu já tenho tudo, basicamente. E tudo bem, isso pode ser verdade mesmo, não tem problema. Desde que exista um progresso nessa pessoa, porque quando você assume uma posição de que já está tudo bem, não significa que a luta terminou. Né? Afinal, você está vivendo ali, você tem desafios, você tem problemas, você tem coisas para serem resolvidas. E o mundo ele muda, o mundo ele continua girando, né? Então essa afirmação tem que tomar cuidado com ela, porque ela pode esconder um efeito preguiça ali atrás. Você afirma que está tudo bem e por conta disso você não vai buscar mais. Você não quer mais. Você não quer aquela responsabilidade de um cargo melhor, percebe? Então isso é importante você parar para refletir. Se você refletiu sobre isso e não sabe lidar com isso, é quando a frustração aparece. Que a pessoa chega no trabalho, está ali 10 anos no mesmo cargo e não consegue entender por que ela não foi promovida ainda. Você já escolheu isso, né? Você escolheu isso lá atrás e não percebeu. Quando você para, por exemplo, nossa, tem 10 anos que eu estou nessa função aqui, eu não fui promovido ainda. Pô, tem 10 anos atrás, você deveria ter escolhido ter continuado, ter se desenvolvido. Querer ser o melhor. Porque é com essa mentalidade que você começa a criar e construir o seu caminho para a promoção. Tá? E aí, quando você não tem isso, você cai nessa ilusão da estabilidade, de permanecer em um trabalho por muito tempo. Você vai parar de evoluir e com isso a sua vida começa a piorar. Diferentemente do que as pessoas pensam, né? Ela não fica no mesmo lugar, sua vida piora. E para retomar o controle da sua vida profissional, você vai precisar tomar algumas atitudes agora, para que você saia dessa ilusão da estabilidade. Nesse canal tem um vídeo que eu te mostro como você pode fazer isso e começar hoje a mudar o seu comportamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. Bom, vamos lá. Presta atenção nessa analogia aqui agora, tá? A analogia é bem simples. E se você tiver mais ou menos na minha idade, né? Vocês já sabem mais ou menos quantos anos eu tenho. Então, vocês vão entender isso, porque eu vou usar um jogo aqui, né? Então, imagina um videogame, imagina um jogo lá. Né? Na minha época era o Mario, era Donkey Kong. Né? Imagina esse jogo, alguém arquitetou esse jogo, certo? E aí, esse alguém, você pode entender que pode ser o cara lá de cima que arquitetou o nosso jogo aqui. Mas alguém arquitetou um jogo. E ele te deu controles, ele te deu possibilidades. Pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos, metas. E aí agora você precisa se mover. Né? Então, lembra lá, quando você vai lá no joguinho do Mario, por exemplo, você vai passar de uma fase para outra. Você precisa sempre ir derrotando desafios maiores, cada vez maiores, para que você chegue no desafio final. Só que se você escolher ficar no mesmo lugar, se você não escolher não fazer o desafio, você vai ficar no mesmo lugar. Percebe? Então, quando você não pega os controles e decide ficar no lugar mais seguro, você decide não fazer nada, porque já está bom do jeito que está, você não avança. Você não descobre os novos mundos do jogo, você não enfrenta os desafios,
não ganha os espólios, né? Não ganha os prêmios do joguinho. E mesmo que você falte atributos em você no jogo, se você não escolher ir lá e desafiar, você não vai passar de fase. Percebe? Então, é claro, eu estou comparando com um jogo, né, que você pode morrer e viver várias vezes. Aqui você não tem essa opção, mas é mais ou menos a mesma coisa quando você escolhe não usar os controles que você possui, né, as suas capacidades, as suas habilidades, o que você é bom, né? E convenhamos, pessoal, vocês podem concordar comigo, né, que evitar se mover é uma sensação boa. Falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, já tá bom aqui onde eu tô. Porque essa é uma estratégia de curto prazo muito boa. Porque é uma decisão que você acha que é uma decisão, mas na realidade ela tá só te mantendo no mesmo lugar. E como eu já falei, diferentemente do que você e provavelmente as pessoas acham, se você se manter no mesmo lugar, não é ok, tá? Existem só duas possibilidades nesse sentido: melhorar e piorar. Só. Não existe meio termo. Se você não está melhorando, você está piorando. Ponto final. Beleza. Então, você está ali melhorando, você está lutando, buscando uma boa vida, certo? E não é sobre a circunstância. Não é sobre onde você nasceu, não é sobre as dificuldades que você tem, mas a forma como você se apresenta para fazer o que precisa ser feito. Ou não, né? Você não se apresenta? Como que funciona isso? Você vai lá, tem um problema e você, beleza, eu sou parte do problema e eu sou parte da solução. Se você terceiriza isso, você deixa de ser parte da solução e você começa a culpar tudo e todos, tá? Então, é como você se apresenta para resolver aquele problema. E normalmente o que acontece? As pessoas não se apresentam, elas se recusam. Por que se arriscar? Para quê? Não faz sentido eu gastar tempo e energia para isso. Percebe? As coisas já estão boas como elas são. As pessoas vão me julgar. E isso faz com que você não escolha nenhum caminho. Não escolha um caminho na realidade. Você está fugindo do que você poderia escolher. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é um programador, você trabalha com programação. Só que está muito difícil você conseguir um espaço. Você ainda não conseguiu ali achar o seu posicionamento. Ou você está num emprego que não está muito bom, você não está gostando ali. Você tem um chefe complicado. E aí você do nada chega ali, do nada não, né? Mas chega ali, agora eu vou vender seguro de vida, plano odontológico, sei lá. E por que você escolheu isso? Ah, porque meu vizinho começou a fazer isso e começou a dar resultado. Agora você está no caminho do seu vizinho, percebe? Você não está no seu caminho. Então, quando você começa a escolher o conforto, por quê? Seu vizinho deu certo, então quer dizer que eu posso dar também. Mas isso na realidade é preguiça. Porque você está buscando um atalho. Você não quer se esforçar. Porque seu vizinho pode realmente ter dado certo nisso, mas você não é o seu vizinho. Será que vai dar certo para você também? Tem certeza? Você já parou para pensar nisso? E aí você fica perdido sem saber qual caminho correto escolher. Então, para que você possa entender a mensagem que eu quero passar aqui para você nesse vídeo, a gente precisa fazer algumas distinções. A zona de conforto, ela é algo bom. E por que eu estou falando isso? Muita gente vem fugindo da zona de conforto, achando que precisa fazer inúmeros malabarismos. Por exemplo, o cara já é bom em programação, o cara já tem um certo portfólio ali e ele sabe que isso é promissor. Mas está faltando alguma coisa. Ao invés dele buscar o que está faltando, ele resolve fazer uma coisa completamente diferente. Então, você vê que não é o caminho que ele escolheu. Ele está escolhendo um caminho pelo outro. E aí, ele está fugindo da zona de conforto dele, que é onde ele é bom e onde as pessoas vão pagar você por isso.
E você consegue se desafiar nessas posições, que é justamente esse exemplo que eu estou dando. Por exemplo, essa pessoa que é boa em programação pode estar faltando ali um curso de comunicação e oratória, pode estar faltando uma mentoria, um direcionamento, percebe? Então, pessoal, quando você busca a zona de conforto, onde você se desenvolve cada vez mais para ocupar posições cada vez maiores, se especializando no que você já é bom, excelente. Só que o que acontece? A pessoa quer um atalho, a pessoa quer ir para a zona de preguiça, que é saber o que precisa fazer, mas não fazer por opção. E o pior, às vezes fazer o que os outros fizeram, buscando uma certeza que ela nunca vai existir. Então, aqui, você precisa realmente buscar referências, isso é muito importante, mas essas referências, elas precisam estar atreladas a você, a quem você deseja ser. Percebe? Por que você escolheu esse caminho? Por que você busca esse caminho que você está escolhendo? Não é porque o meu vizinho não é porque o meu vizinho faz isso. É porque eu quero ajudar as pessoas a chegarem mais longe. Eu quero dar uma condição melhor de vida para minha família. Percebe que agora você começou a alinhar os seus objetivos? Eu estou buscando que seja você mudar para a venda de seguros, mas que não seja porque o seu vizinho fez também. Sendo que, na hora que você for analisar, tecnicamente o mais correto seria ir para um lugar que você é bom e que as pessoas te pagam por isso. A zona de conforto, pessoal, pode estar destruindo a vida de muitas pessoas, inclusive a sua. Porque cada vez que você se distancia dela, fazendo várias coisas ali desconexas e sem sentido, você vai fugindo, de uma certa maneira, para uma zona de preguiça. Em que você vai ficando fazendo, né? Ótimo. Você vai fazendo o mínimo e o que não te desenvolve. E aí você começa a ficar cada vez mais ressentido. E o ressentimento acaba com qualquer sonho. E agora que você já sabe o que precisa fazer, e aí? Você está pronto para começar a trilhar um caminho que você mesmo escolheu? Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor de carreiras e desenvolvimento profissional. E nesse vídeo eu falei sobre como a zona de conforto pode destruir os seus sonhos se você ficar fugindo dela e ir para a sua zona de preguiça. Além disso, é preciso ter um alinhamento dos seus objetivos, desejos e anseios para que eles se encontrem no mesmo ponto. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mercado corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.